Amados filhos, trago a história do padre Rodolfo Komorek, missionário polonês que, após a Primeira Guerra, serviu aos humildes no Brasil. Sua caridade ecoou além da morte com bilocação e caminhar na chuva sem se molhar. Declarado venerável pelo Vaticano, ele revela em mensagem: meus feitos eram mediunidade por Cristo, não milagres. A santidade é só de Jesus. Carta psicografada de Padre Rodolfo Komorek. Que a grandiosa luz do Altíssimo se estenda a todos vocês, concedendo paz e bem aos corações puros, e que a misericórdia de Deus alcance aqueles que buscam a salvação. Eu sou Rodolfo Komorek. Durante minha encarnação neste mundo, desempenhei o papel de padre em uma missão repleta de desafios. Ao regressar a este plano após meu período terreno, carregava a consciência de disseminar o amor divino a todos que cruzassem o meu caminho. Desde tenra idade, com apenas 7 anos de encarnação, já compreendia a natureza de minha missão, embora limitado pela experiência juvenil. Essa precoce consciência me permitiu preparar, ainda que de forma infantil, para meu futuro papel. Ao crescer, persisti em minha devoção sacerdotal dentro da Santa Igreja Católica, sempre estendendo auxílio a todos que necessitassem. As Escrituras Sagradas proclamam que, mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda, possui o poder de mover montanhas. Ao longo de minha vida, inúmeros milagres foram atribuídos a mim. Porém, é fundamental compreender que eu fui meramente um instrumento da vontade de Jesus Cristo, o único capaz de efetuar curas verdadeiras. Assumi o papel de médium, assim como muitos de vocês. Até hoje, as histórias relatam minha habilidade de estar presente em 2 lugares simultaneamente, o que é conhecido como mediunidade de bilocação. Algumas almas possuem essa habilidade, enquanto outras não. A verdade reside no fato de que eu podia ser observado em 2 localidades distintas ao mesmo tempo. Contudo, na dimensão em que me manifestava, minha forma não podia ser tocada. Muitas vezes, atravessei a chuva sem me molhar, o que erroneamente foi atribuído a milagres, quando na verdade se tratava de um pequeno campo energético. Ao considerar esses eventos como milagrosos, vocês inadvertidamente se colocam em um lugar de limitação, negando a própria capacidade. A realidade é que certas formas de mediunidade permitem a manifestação dessas habilidades. Alguns podem desenvolvê-las, enquanto outros possuem uma mediunidade mais sutil. Independentemente disso, todos têm o potencial de cultivar e controlar essas habilidades. Jesus, durante sua estada terrena, proclamou que todos poderiam realizar feitos semelhantes aos seus. Nas palavras de João, capítulo 10, versículo 34, vós sois deuses. E em Mateus, capítulo 5, versículo 48, ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Adicionalmente, em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus afirmou: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus, o supremo médium de todos os tempos, proporcionou a todos nós a oportunidade de auxiliar nossos próximos através da mediunidade. A Bíblia, como um dos mais profundos ensinamentos, orienta aqueles que desejam compreender o que significa ser um médium. Encarnados assumiram a tarefa de interpretar a Bíblia e transmitir seus ensinamentos de maneira acessível, visando beneficiar os outros e contribuir para a elevação do planeta. Atualmente, muitos espíritos acompanham os acontecimentos, observando como indivíduos bem-intencionados podem perder a fé em sua própria capacidade de ação mediúnica, esquecendo-se de que são instrumentos divinos. Aqueles que conduzem essas ferramentas espirituais frequentemente ficam cegos pela vaidade e ego, buscando honra e glória para si próprios. No entanto, é essencial compreender que toda honra e glória pertencem somente a Jesus. Portanto, permita que Jesus entre em sua vida, tornando-se alicerçado e guiado por ele. Deixe que suas palavras sejam a lei que orienta seus passos. Aqueles dotados com dons divinos devem lembrar que são meros canais de luz e amor, destinados a auxiliar na evolução espiritual e no progresso do planeta, em direção a um estágio de regeneração, onde o amor de Cristo une a todos em uma harmoniosa sintonia. A cegueira espiritual representa um obstáculo significativo para a plena expansão e expressão da mediunidade.
quando o ego se sobrepõe à vontade divina, a capacidade do médium de atuar como instrumento de luz e amor fica seriamente comprometida. O propósito mais sublime do médium é servir como um canal para a energia espiritual, ligando os planos material e espiritual em benefício de todos. Essa é a essência genuína da mediunidade. Agir como intermediário, permitindo que a energia divina flua de maneira livre e incondicional para curar, orientar e iluminar. A mediunidade, quando praticada com humildade e amor, revela-se como uma manifestação da graça divina. Aqueles que desenvolvem e cultivam esse dom estão plenamente dedicados a servir ao propósito divino, transcendendo suas próprias necessidades e desejos pessoais em prol da missão espiritual. Cada ser humano é uma centelha divina, capaz de irradiar intensamente sua luz, alinhando-se assim ao propósito supremo da criação. Tal como Jesus exemplificou em sua vida terrena, a mediunidade pode servir como um veículo para a transformação pessoal e coletiva. No entanto, essa caminhada requer um comprometimento autêntico e uma busca contínua pela evolução espiritual. É essencial nutrir qualidades como humildade, disciplina e amorosidade, a fim de manter uma conexão sólida com os planos superiores e seus mentores, para canalizar as energias de maneira pura e genuína. Importante ressaltar: Jesus não deseja que seus seguidores vivam na miséria. Pelo contrário, seu desejo é que cada filho seu possua o suficiente para viver de maneira digna e possa compartilhar sua mensagem e compreensão sem preocupações mundanas. Pessoas felizes e realizadas têm a capacidade de difundir a palavra de maneira positiva, e isso é o que nosso Pai anseia. Entretanto, quando a mediunidade é utilizada de forma egoísta ou prejudicial para os outros, independentemente das circunstâncias pessoais, há um risco de conexão com energias inferiores e prejudiciais. Nesse cenário, a pessoa se torna um instrumento guiado por forças negativas, transformando-se em uma ferramenta do mal na Terra. Há aqueles que, por suas ações e intenções, trazem a alegria aos céus e aqueles que alimentam a escuridão. É fundamental compreender que os instrumentos de Deus se abstêm de substâncias prejudiciais, como álcool e drogas. Valorizam e cuidam de suas famílias. Estendem a mão para ajudar os necessitados, aqueles que sentem fome, frio ou estão em busca de auxílio. Além disso, um verdadeiro instrumento divino evita julgar os outros, reconhecendo que o ato de julgar pertence unicamente a Deus. Jesus, nosso advogado, não nos convoca a ser juízes das vidas alheias. A tarefa de julgar cabe somente ao Pai. Portanto, devemos nos concentrar em nossa própria caminhada espiritual, permitindo que Jesus guie nossas ações e intenções à medida que buscamos cumprir a verdadeira missão da mediunidade: ser canais de amor, compaixão e auxílio para o benefício da humanidade. A mediunidade, quando exercitada com humildade e amor, se revela como uma manifestação de graça divina. Aqueles que a desenvolvem estão comprometidos em servir ao propósito da luz, transcendendo suas próprias necessidades e desejos em prol da missão espiritual. Como está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Assim como Jesus nos exemplificou, a mediunidade pode ser um veículo para a transformação pessoal e coletiva. No entanto, isso exige um comprometimento genuíno e uma busca constante pela evolução espiritual. Em Efésios, capítulo 4, versículo 15, lemos: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É fundamental cultivar a humildade, a disciplina e a autoconsciência para manter uma ligação com o plano superior e canalizar as energias de maneira pura e sincera. Como nos adverte Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Além disso, a mediunidade não deve ser usada para benefício próprio ou para prejudicar os outros. Ao contrário, ela é um dom divino que deve ser empregado para o bem coletivo, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 16, nos diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É importante lembrar que o julgamento não nos cabe, mas sim a Deus. Em Romanos, capítulo 14, versículo 4, encontramos: Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, e estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Portanto, ao exercer a mediunidade, devemos buscar a orientação dos mentores, dedicando-nos ao serviço amoroso e altruísta, como em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, nos é dito: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Quero que as palavras simples contidas nesta carta possam servir como uma orientação a todos, pois, assim como vocês, estou comprometido com o trabalho de Jesus. Existe um clamor intenso entre aqueles que me conheceram enquanto encarnado, desejando que a Igreja Católica me reconheça como um santo entre os homens. No entanto, tal título não possui significância para mim, e não é algo que eu almeje. Não busco ser reconhecido como um santo, pois tudo o que realizei foi dedicado a Deus, e tudo o que Deus fez através de mim, como instrumento, ocorreu por sua vontade. Portanto, não sou e nunca serei um santo, pois apenas Jesus é digno desse título. Ao invés de buscarmos títulos ou reconhecimentos, devemos direcionar nossos esforços para exaltar o nome do nosso grande mestre. Hoje sou um espírito que habita em uma esfera superior às colônias espirituais. Essa condição não foi alcançada por minha vontade própria, nem porque busquei o merecimento. Se durante minha existência terrena, praticasse o bem com o objetivo de alcançar o reino dos céus, não faria de coração, mas sim em troca por uma posição mais próxima de Deus. Minha atual posição é resultado da graça de Jesus, e aceito de bom grado. Se me foi concedido o papel de organizar os trabalhadores da última hora, é porque Deus assim quis. E se hoje estou entre vocês, também é porque Deus assim o determinou. Recordo-me da passagem em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja encarnado ou desencarnado, todos nós dependemos da misericórdia e do amor divino para existir. Essa realidade nos acompanha até o final dos tempos, e assim firmamos nosso compromisso de servir e honrar o nome de Deus. A existência é um testemunho da bondade de Deus, e devemos expressar nossa gratidão através de ações amorosas e compassivas, inspirados pelo exemplo supremo de Jesus. Nossa caminhada espiritual é marcada pela busca constante pela elevação e pelo crescimento espiritual. Devemos lembrar das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade é direcionar nossos corações para o desenvolvimento de nosso espírito e a ligação profunda com Jesus. Assim como os discípulos de Jesus foram chamados a difundir sua mensagem de amor e salvação, também temos a responsabilidade de compartilhar a luz e a verdade que encontramos no caminho espiritual. Em Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16, Jesus nos exorta: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que nossa jornada continue sendo guiada pela vontade de nosso Pai, em busca da transformação interior e da disseminação do amor e da verdade. Que possamos, como servos de Deus, encontrar força nas palavras de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quero que minhas palavras possam inspirar a todos a servir com dedicação e amor, a reconhecer a soberania de Deus e a buscar constantemente a evolução. Que possamos viver segundo os ensinamentos de Jesus, expressando seu amor e graça em todas as nossas ações. Que cada passo em nossa caminhada espiritual conduza-nos mais perto de nosso Pai, e que possamos ser instrumentos de sua vontade amorosa aqui e na terra. Paz e bem a todos. Padre Rodolfo Komorek.